Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. E nós vamos ler alguns textos nesse primeiro momento. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abre ela lá no livro de Provérbios. Nós vamos ler 3 textos e os 3 textos estão lá no livro de Provérbios. Um livro que tem muito conhecimento, muita sabedoria para nos agregar. Então nós vamos ler aí Provérbios. O primeiro texto que a gente vai ler é Provérbios capítulo 15, versículo de número 22. Provérbios 15, 22 diz assim: os planos fracassam por causa de conselhos. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. O segundo texto é Provérbios 19, 20, que diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. O terceiro texto diz assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Amém? Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estar mais um dia na sua presença, reunidos, Senhor, entre os nossos irmãos, para falar acerca da tua palavra, Senhor. A tua palavra que é luz para os nossos caminhos, a tua palavra, Senhor, que nos dá senso de direção, a tua palavra, Senhor, que aponta o destino para o qual estamos caminhando. Nós pedimos, Deus, nessa manhã, para que a tua palavra ilumine, Senhor, os nossos corações. Que a luz da tua palavra acesse os lugares mais obscuros da nossa alma e do nosso ser, Deus. Que nessa manhã nós possamos ser ministrados pela tua mensagem e a tua mensagem transforme os nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Quero falar com você nessa manhã sobre um tema muito importante. Nós vamos falar nessa manhã sobre conselhos. E o tema dessa palavra é a sabedoria de ouvir. Como existe sabedoria em ouvir? Como existe sabedoria em você ouvir as coisas? Como existe sabedoria em você ouvir aquilo que está sendo dito? Existe conhecimento que nós conseguimos adquirir de várias formas, e uma dessas formas é ouvindo. Quem aqui já frequentou uma faculdade, uma sala de aula, uma universidade, sabe que a maioria dos conhecimentos que você recebe, a maioria das matérias e conteúdos que você recebe é através de ouvir. Eu me lembro que desde muito novo eu gostava muito de sair com meu pai e sair com pessoas mais velhas e sentar na mesa para ouvir. Eu lembro que eu tinha um problema muito grande de, no meio da conversa dos adultos, querer falar. Sabe, aquela criança que fala no meio da conversa do adulto? E eu lembro que várias vezes, meu pai fazendo negócio, eu falava no meio dos negócios, e ele comprava uma coisa por 500, e a gente ia vender por 800, eu falava: pai, mas ainda acabou de pagar 500. Ele: fica quieto, cara, não fala nada. E eu lembro que ele me ensinou um princípio poderoso, o princípio de ouvir mais e falar menos. E eu carrego esse princípio comigo até hoje, e te falo que não é fácil seguir esse conselho. Porque a verdade é que nós gostamos muito de falar e nós somos impulsionados em falar. Mesmo aqueles que são mais quietos, são mais tímidos, são mais envergonhados, como é o meu caso. Quando está falando sobre um assunto, sobre um tema que eu me interesso, eu gosto de falar e tentar ensinar e tentar passar alguma coisa. Mas como é importante o princípio de ouvir. Como é possível nós adquirirmos conhecimento através daquilo que ouvimos? Quantas coisas você sabe hoje, porque você aprendeu sentando e ouvindo? Quantos conteúdos você recebeu e você aprendeu através daquilo que você estava ouvindo? Hoje é uma noite que você está, uma manhã que você está aqui sentado ouvindo. E você frequenta uma sala de aula, uma faculdade, uma universidade, e você senta para ouvir. Eu quero falar com você nessa manhã sobre a sabedoria de ouvir. Sobre ouvirmos os conselhos, ouvirmos aquilo que estamos recebendo, aquilo que estão nos falando. Afinal de contas, se você for fazer um retrospecto da sua vida, quantas coisas você já ouviu? Quantos conselhos você já recebeu? E jogou tudo fora? Quantos conselhos você não seguiu na vida? Você pode lembrar de um conselho que você não seguiu, você quebrou a cara e você se deu mal? Você consegue lembrar de pelo menos um? Eu consigo me lembrar de vários.
conselhos que eu ouvi e não segui, coisas que me falaram e eu não acatei. Sabe aquele tipo de coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro? E como é importante, gente, nessa vida, nós darmos atenção aos conselhos que estamos recebendo. Como eu te disse antes, eu tenho a graça de Deus de pastorear os jovens dessa igreja. E a juventude, se você não está nela, você um dia já passou por ela, você sabe que a juventude, a sua idade entre os 15 e os 25 anos, é o tempo que você toma maiores decisões da sua vida. Geralmente nesse tempo você escolhe a pessoa que você vai casar, geralmente nesse tempo você escolhe a sua profissão, você escolhe o seu curso na faculdade. Essa idade, esse tempo é o tempo que a gente toma as maiores decisões da vida. Decisões essas que influenciam a nossa vida até hoje. Se hoje você tem uma formação, você é formado em alguma coisa, provavelmente você decidiu isso entre os 18 e os 25 anos, sim ou não? Se você está casado com uma pessoa, você conheceu essa pessoa entre essa idade. Ou se você não está casado com a pessoa que achou que casaria, você também conheceu a pessoa nessa idade. E essa é a idade que a gente mais precisa de conselhos. E pastoreando os jovens, eu me sento em muitas mesas para aconselhar e para conversar. E essa palavra nasceu depois de um aconselhamento. Que eu instruí a pessoa uma coisa e a pessoa fez qualquer coisa, menos aquilo que eu falei. E talvez você já tenha passado por isso com seu filho, com seu amigo, com alguém, que a pessoa senta e te pede um conselho e naquele momento existe choro, emoção e arrependimento e uma tomada de decisão, eu vou fazer. Mas ela não falou que faria tudo menos o que você falou. E depois disso eu trouxe uma coisa para o meu coração e eu guardo isso comigo. Que conselho não é para quem precisa, conselho é para quem quer. Todos nós precisamos de conselho, quem aqui não precisa de um bom conselho? Mas a verdade é, será que você quer esse conselho? Porque precisar de conselho eu também preciso, todos nós precisamos. Mas existe uma diferença entre precisar de conselho e querer um conselho. Muitos de nós damos conselho para pessoas que não querem os nossos conselhos. Tentamos ajudar pessoas que não querem a nossa ajuda. E por isso vamos parar de ajudar, vamos parar de aconselhar? É óbvio que não. Mas nós não podemos ser esse tipo de gente. Porque uma coisa é fato nessa vida, gente. Nós precisamos querer ouvir conselhos. Como é importante ouvir os conselhos. Os conselhos nos formam, os conselhos evitam a gente de quebrar a cara, os conselhos evitam os nossos erros. Quantos de nós já evitamos muito sofrimento por causa de conselhos que ouvimos e recebemos? Então eu quero introduzir essa palavra para você com essa mensagem. Leve isso para a sua vida. Conselho não é para quem precisa, conselho é para quem quer. Conselho é para quem quer ouvir e quer seguir os conselhos que estão sendo dados. Mas também existe um outro ponto muito importante sobre conselho. É que nós seguimos os conselhos das pessoas que nos amam, dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos amigos amados. Mas a verdade é que nem sempre quem nos ama concorda conosco. Amar não é igual a concordar. Quantas vezes pessoas que me amam discordaram de mim, porque eu estava errado. E nós vivemos em dias onde as pessoas não estão procurando bons conselhos, estão procurando pessoas que concordem com elas. Então a pessoa vem para uma igreja e essa igreja ama essa pessoa, mas essa igreja não concorda com as práticas dela. Então ela procura igrejas e igrejas e igrejas até achar alguém que concorde com ela. Mas nem sempre quem te ama vai concordar com você. Então eu e você não podemos procurar pessoas que concordam conosco. Nós precisamos procurar pessoas que nos amam. A sua mãe, o seu pai, eles te amam tanto que eles são capazes de dizer não para você. Você pai, você mãe, você ama tanto o teu filho que você é capaz de discordar dele. E como isso muda o nosso ponto de vista de ouvir as pessoas. E como isso muda a nossa vida, porque eu paro de procurar pessoas que concordam comigo e começo a procurar pessoas que me amam, entendendo que nem sempre as pessoas que me amam vão concordar com as minhas opiniões, com as minhas ideias doidas, com as minhas coisas mirabolantes. Como é importante, gente, nós aprendermos a seguir os conselhos. E o texto que nós lemos, os textos que nós lemos estão em Provérbios. Um livro que fala única e exclusivamente sobre sabedoria. E quem de nós não quer ser alguém sábio? Quem não quer ser sábio para tomar decisões, sábio para fazer negócios, sábio para ter relacionamentos? A sabedoria evita muito sofrimento. E aqui nós precisamos fazer uma distinção entre o conhecimento e a sabedoria.
O conhecimento é aquilo que você consegue adquirir fazendo um curso, fazendo uma faculdade, conversando com seus amigos. A sabedoria é aquilo que só Deus pode te dar. A sabedoria é aquilo que só Deus pode te entregar. Eu gosto muito de uma frase que diz que a sabedoria é o conselho aplicado. A sabedoria é a aplicabilidade do conselho. Quando eu sou sábio, eu aplico os conselhos que recebi. E aqui muda tudo, porque eu não sei você, mas eu conheço muita gente que tem muito conhecimento e conhece muita coisa, mas não é sábio, e tudo que investe dá errado, porque investe com conhecimento e não com sabedoria. Sabe aquele cara que ele faz vários negócios, ele tem conhecimento na área dele, ele sabe muito, mas ele não é sábio. E também existe aquele outro tipo de cara, que nunca estudou, que nunca fez uma faculdade, e sabe dar aula para todos os formados, porque existe muita sabedoria. Mas a sabedoria e o conhecimento, eles precisam caminhar juntos. E a sabedoria vem por ouvir. Vem por ouvir a palavra de Deus. Vem por ouvir os conselhos que recebemos. Então, se você está aqui nessa manhã, você quer ser alguém sábio, assim como eu, oro por isso todos os dias. Porque se tem uma coisa ruim nessa vida é tomar decisões erradas. Porque decisões erradas fazem a gente perder tempo. Se você já tomou uma decisão errada, você sabe que decisão errada faz eu e você perdermos tempo na vida. Você precisa voltar lá atrás e começar de novo. Ou então você está construindo alguma coisa e você toma uma decisão errada no meio do processo de construção e você precisa voltar no início. E talvez você precisa jogar fora e começar a fazer de novo. Então eu e você não podemos perder tempo. Como nós não vamos perder tempo? Seguindo os conselhos que estamos recebendo. Quanto tempo eu e você já perdemos por conta de conselhos que não seguimos, por conta de conselhos que não ouvimos? Mas de quem vão vir esses conselhos? Da onde virão esses conselhos? E aqui entra um ponto muito importante dessa mensagem, que o conselho nem sempre vem da pessoa que a gente espera. O que a gente espera como um conselheiro? Uma pessoa formada, pós-graduada, um PhD, alguém muito preparado, alguém muito sábio. Mas e a mula que falou com Balaão? Você consegue entender que às vezes Deus vai usar algumas mulas para falar com você? Pessoas que você não acredita, pessoas que você não confia, pessoas que você até desconfia. Cara, será que é isso mesmo? Quantos conselhos nós já recebemos de pessoas que a gente fica, cara, será que eu sigo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aqueles conselhos que a gente nem consegue acreditar muito, porque afinal de contas é alguém inusitado, é alguém inesperado falando. Mas se é alguém que nos ama, se é alguém que quer nos ver bem, siga esses conselhos. Sabe, uma coisa que a gente precisa aprender é que a maturidade nem sempre está ligada à idade. Porque hoje existem pessoas muito velhas e muito imaturas, e pessoas muito novas e muito maduras. Sabe, a maturidade está ligada ao que a pessoa viveu. Existem muitas pessoas que são muito mais novas do que eu e você e já viveram coisas que a gente ainda não viveu. Essas pessoas têm muito a nos ensinar. Sabe por quê? Porque pessoas, ser humano, é ser humano desde Adão e Eva. Pessoas como eu e você são pessoas desde Adão e Eva. Pessoas erram, pessoas pecam, pessoas falham, pessoas nos entristecem, pessoas nos decepcionam. Coisas dificilmente vão nos decepcionar. O que pode nos decepcionar são pessoas por trás de coisas. Então, siga conselhos quando diz respeito a pessoas. Sabe, cuide com quem você ouve, mas siga os conselhos das pessoas que te amam. Quantos conselhos eu e você já recebemos e não seguimos e quebramos a cara e nos demos mal? Que essa seja amanhã em nome de Jesus, eu e você entendermos isso. Os conselhos que nós estamos recebendo podem transformar a nossa vida. Sabe, a minha oração antes desse culto era: Deus, que não seja só mais um culto, só mais uma reunião, só mais uma pregação. Você sabe o que virou a vida de muitos de nós? A certeza de que amanhã vai ter mais um culto e mais uma palavra e alguém vai falar mais alguma coisa. E aí eu não aproveito esse momento desta palavra, deste culto, com essas pessoas que estão ao meu lado, porque a gente tem certeza que hoje à noite vai ter mais um culto, e quarta vai ter outro, e depois outro, e depois outro, e a certeza de que nós iremos receber algo da parte de Deus sempre. Mas e se não acontecer? Mas e talvez, você consegue parar para pensar que alguém um dia ouviu o último conselho? Você consegue imaginar isso? Alguns sábados atrás eu falava para os jovens sobre nós ouvirmos a voz de Deus, e eu citava para eles aquele momento onde Deus ficou 400 anos sem falar com o povo na terra. E a certeza qual que era? Amanhã Deus vai falar de novo.
Mas e o último profeta que ouviu a voz de Deus? E a última pessoa que ouviu Deus falando? Mas e a pessoa que ouviu o último conselho? Sabe aquele último conselho, filho? Não vai. E ele nunca mais tem a oportunidade de ouvir um novo conselho. Não estou falando aqui que você vai morrer, sua vida vai acabar e eu quero que você saia daqui com medo. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que nós precisamos parar de perder a oportunidade de seguir bons conselhos. A sabedoria está nos conselhos. Olha o que diz esse texto aqui que nós lemos. Provérbios 19:20. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Como isso é importante, gente. Eu e você ouvirmos os conselhos, aceitarmos as instruções e seguir aquilo que estão nos falando. E eu quero, nessa manhã, deixar com você alguns conselhos que pode fazer com que a sua vida mude. Eu queria que você acatasse esses conselhos em nome de Jesus. Então, se você tem papel, tem caneta, se você tem aí o seu bloco de notas, eu quero aconselhar você a anotar esses conselhos, para que você possa segui-los. São 5 conselhos e 5 conselhos simples, mas que podem transformar a nossa vida. O primeiro conselho, eu chamaria ele de buscar firmamento sólido. E como é importante nessa vida nós termos um firmamento sólido. Talvez você já tenha ouvido isso, mas a vida é um processo constante de construção. Todos os dias eu e você estamos construindo alguma coisa. Todos os dias eu e você estamos construindo uma história. A nossa vida, o presente, o hoje, o aqui, o agora, nada mais é do que uma folha em branco e uma caneta na sua mão, para você escrever a história que você quer contar amanhã. As suas decisões de hoje, elas influenciam diretamente nas suas consequências de amanhã. O que você está fazendo hoje influencia diretamente no que você vai viver amanhã. O que você vive hoje é o resultado das suas decisões de ontem, de semana passada, de meses atrás, de anos atrás. Então as suas decisões de hoje vai ser o resultado das suas consequências daqui uma semana, daqui um mês. E como é importante nós termos firmamento sólido nesse processo constante de construção que é a vida. Todos nós estamos construindo alguma coisa. A vida é esse processo de construção. Mas mais importante do que a construção é o alicerce, é o firmamento, é a base. Se você entende um pouco sobre construção civil, você sabe que não adianta construir uma casa muito bela, com materiais muito caprichados, se os alicerces não forem bons. Se a profundidade da terra, se a terra não for, precisa ter um estudo de solo, depois precisa vir os firmamentos, depois precisam colocar as estacas, e então começa o processo de construção. E quantos de nós já construímos coisas belas, coisas grandiosas, coisas maravilhosas? E foi tudo por água abaixo, porque não existia firmamento, porque não existia nada sólido. Então, esse primeiro conselho é esse: busque firmamentos sólidos. Mas como buscar esses firmamentos sólidos? Vamos para a palavra de Deus. Mateus 7:24. Uma história muito conhecida, Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha só o que fala, presta muita atenção. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha que profundidade desse texto que nós acabamos de ler, e diz respeito a tudo que nós estamos falando até agora. Qual é a diferença dessas duas pessoas? Uma construiu a casa sobre a rocha e uma sobre a areia também, mas antes disso, as duas ouviram o conselho, uma praticou e a outra não. E aqui muda tudo, porque ouvindo bons conselhos todo mundo está. Aqui nesse culto tem pelo menos 500 pessoas sentadas aqui agora. Todos estão ouvindo o que está sendo dito. Mas existe um estudo que diz que pelo menos 25% seguem tudo o que é dito em 40 minutos de conversa. Você consegue entender que mais de 80% de tudo que eu estou falando aqui está entrando por um ouvido e saindo pelo outro de muita gente?
Você consegue entender que muito do que eu ouço em toda a minha vida, durante toda a minha semana, de pessoas que dedicam um tempo para me aconselhar e para falar comigo, muitas dessas coisas eu jogo fora. Não é porque eu não ouço, é porque eu não pratico aquilo que eu ouvi. E aqui muda tudo. Porque quantos de nós estamos há décadas ouvindo palavras de Deus e entra por um ouvido e sai pelo outro? Porque não estamos praticando, e praticar muda a vida das pessoas. Não adianta você ouvir sobre o Evangelho, você precisa praticar o Evangelho. Você consegue entender o que eu estou falando? Construir uma casa sobre a rocha, construir uma casa sobre a areia, é só o resultado de alguém que praticou o que ouviu. O que eu estou falando aqui para você hoje, gente, eu tenho a plena certeza que pode transformar a nossa vida. Não é porque é eu falando, é porque é a palavra de Deus, e você sabe o poder que existe na palavra de Deus. Mas se amanhã você acordar e não praticar, não vai acontecer nada. Se amanhã eu não acordar e não praticar aquilo que Deus está falando, não vai acontecer nada. Será mais um dia, mais uma semana, construindo alguma coisa sobre a areia. E você consegue entender que a chuva cai sobre os dois, os rios transbordam sobre os dois, o vento sopra sobre os dois. Então, você construir a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, não vai evitar os sofrimentos, não vai evitar os problemas da vida. Mas uma coisa eu te garanto, nós não iremos cair. Sabe, a nossa construção não irá por água abaixo. Aquilo que nós estamos construindo não irá sucumbir, porque nós estamos construindo a nossa casa no alicerce que é Cristo, a rocha. Que eu e você possamos construir a nossa vida em Cristo, firmar os nossos alicerces nele, na palavra dele, a minha casa, a sua casa, a nossa vida, a nossa família, que tudo esteja sobre Cristo. E dessa forma nós conseguiremos construir alguma coisa na vida sem sempre ter que estar voltando para o fim da fila. Sabe aquele tipo de gente que está sempre voltando para o fim da fila? Se esforça, se dedica e trabalha e faz 1 milhão de coisas. E sempre tem que voltar para o fim da fila. Porque caiu tudo. Porque tem que voltar atrás. Porque derrubou tudo que construiu. Que eu e você sejamos as pessoas que buscaremos firmamentos sólidos. Sabe, que nós vamos construir a nossa casa em Cristo. Você consegue entender isso e guardar isso para você em nome de Jesus? Porque nós estamos ouvindo muita coisa. E hoje nós vivemos em dias que estão falando muita coisa. Você abre aí o seu Instagram, você vai ver vários anúncios patrocinados de pessoas que podem mudar a sua vida. Quem a gente está ouvindo? Quais são os conselhos que você está ouvindo? Sabe, uma coisa que me revolta muito hoje em dia é que pessoas que não construíram nada estão querendo ensinar os outros a fazer alguma coisa. Você consegue entender isso que eu estou falando? Sabe, é o pobre ensinando a ficar rico, é o que mora de aluguel ensinando a ter a casa própria. Você consegue entender isso que eu estou falando? Aí o seu Manuel lá da padaria, que trabalha há 30 anos na padaria, não é milionário, mas nunca deixou de emitir uma nota fiscal, mas é um negócio de sucesso, ele não sabe nada sobre negócio. Agora o cara que nunca abriu um CNPJ entende tudo sobre negócio. Agora, o seu João e a dona Maria, que são casados há 50 anos, nunca traíram, os filhos educados, bem criados, não sabem nada sobre casamento. Quem sabe sobre casamento? Nosso amigo solteiro, que se divorciou semana passada. Você consegue entender isso aqui que eu estou falando? Qual é o conselho que a gente está ouvindo? De pessoas que construíram alguma coisa ou de pessoas que não construíram nada? Que tipo de conselho eu e você estamos ouvindo? Porque falando, meu irmão, tem muita gente. Você sabe que a mensagem que você quiser ouvir, você procura no YouTube que ela está lá. Posso te falar uma coisa? As pessoas estão conseguindo provar tudo, pela Bíblia ainda. A mensagem que você quiser ouvir, você vai conseguir ouvir. A ideia mais mirabolante que você tem na tua cabeça, você vai achar alguém que concorda com ela. Sabe qual que é o problema? Nós não estamos dando atenção e ouvidos para as pessoas que podem nos ensinar. Lembre-se, aceite instruções, ouça conselhos e você acabará sendo sábio. Quer ser sábio? Aceite instruções, ouça conselhos, ouça as pessoas, esteja com seus ouvidos atentos. E o primeiro conselho talvez seja o mais importante: buscar firmamento sólido. Não adianta todos os outros 4 que eu vou falar aqui para você agora, se você não tiver alicerçado em um bom lugar, em um bom terreno, em uma rocha. Amém? Você está aí? Vamos para o segundo conselho então? Muito importante, tenha visão do futuro. Olha só o que diz 1 Coríntios 9, 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar.
Isso é muito importante, gente. Eu e você termos visão do futuro. Para onde você está indo? Aonde você quer chegar? Qual é o seu destino? Qual é o seu objetivo? Isso pode mudar a nossa vida, a visão de futuro. Sabe por que tem muita gente que perde tempo? Porque não sabe para onde está indo. E quando eu e você não temos um destino claro, um destino objetivo, a gente perde tempo tentando um monte de coisa. Você saiu da sua casa hoje pela manhã com o seu destino a igreja. Você viria para a igreja, o seu destino era a igreja. E você chegou no seu destino, você chegou na igreja. Você vai sair daqui depois e você vai para sua casa, você vai almoçar na casa da sua sogra, amém? Você vai passar no assadão, comprar um frango assado para você almoçar hoje. Mas esse é o seu destino, você sabe para onde você está indo. Você sabe qual que é o problema de muitas pessoas? É que as pessoas saem de casa sem rumo. Sabe, as pessoas fazem um negócio sem um objetivo, sem um rumo. Eu vou fazer isso aqui, mas por que tu vai fazer, cara? Mas qual que é o propósito disso? Mas qual é a sua intenção com isso? Eu não sei, eu vou fazer. E se Deus quiser vai dar certo, ainda coloca a culpa em Deus, né? Se Deus quiser vai dar certo, Deus está dizendo, cara, eu não quero. Por isso que eu não falei nada, por isso que eu não estou te ajudando, por isso que as coisas não estão dando certo. Eu não quero, mas assim, quem de nós se meter a cara e se dedicar, não faz acontecer. Só que entre fazer acontecer e fazer acontecer com Deus, tem um abismo no meio desses dois exemplos. Eu e você precisamos ter visão de futuro, gente. Sabe o que acontece muito hoje em dia? Pessoas que não sabem para onde estão indo e o primeiro caminho que apresentam para ela segue. É o primeiro relacionamento, é a primeira oportunidade, é a primeira chance, é a primeira palavra. Segue. Por quê? Não sabe para onde está indo. Se você estivesse no caminho hoje, alguém parasse do seu lado e falava, vamos lá, cara, não dá, estou indo na igreja, esse é o meu destino. Vamos fazer esse negócio, cara, não dá, eu estou economizando para fazer isso aqui. Você consegue entender isso? É a visão de futuro. Aonde você quer chegar, qual é o teu objetivo? O que você quer fazer, quem você quer ser? Existem algumas coisas que você quer viver daqui 10 anos, daqui 30 anos. Deixa eu te falar, você precisa começar hoje. O bispo sempre fala uma coisa para nós e eu guardo isso no meu coração. O que Deus tem para fazer conosco, daqui talvez a 10 anos, Deus precisa do nosso sim hoje. Porque Ele precisa de tempo para nos preparar, para nos amadurecer, para fazer acontecer. Você consegue entender isso? Então, deixa eu te falar, talvez você está aqui, você ainda seja solteiro, quem é a pessoa que você quer casar? Qual é o carro que você quer ter? Em qual casa você quer morar? Em qual cidade você quer morar? Em qual emprego você quer trabalhar? Você consegue entender? Tenha visão de futuro, o que você quer fazer? Quem você quer ser? Porque tem muita gente vivendo como dá. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não nos prometeu uma vida do que dá, Ele nos prometeu uma vida abundante. Vida abundante não é você ser rico, milionário e poder fazer o que você quiser. Ser próspero não é isso. Prosperidade não é você ter tudo, prosperidade é não te faltar nada. E essa é a vida abundante de Deus para nós. É uma vida de provisão, sabe, é uma vida de Deus nos sustentando. É eu e você termos visão do nosso futuro. Se você está aí agora do lado da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, qual é a visão do futuro da sua casa? Para onde a sua casa está indo? Para onde a sua casa está caminhando? Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, qual é o seu plano? Para onde você está indo? Senão a gente fica investindo em 1 milhão de coisas e nada dá certo, porque a gente não sabe para onde está indo. Ter visão de futuro economiza tempo, economiza dinheiro, economiza esforço. A visão de futuro faz eu e você darmos os passos corretos, os passos pensados. E esse texto que nós lemos de Paulo diz exatamente sobre isso. Eu não corro como quem corre sem alvo. Sabe, eu não fico dando soco no ar como quem não sabe o que está fazendo. Se você está assim, meu irmão, em nome de Jesus, essa é a noite que Deus vai apontar essa é a manhã que Deus vai apontar um caminho para você. Porque não tem como eu e você vivermos sem uma visão de futuro, sem saber para onde nós estamos indo. Deus é aquele que pode nos mostrar o alvo. Deus é aquele que pode nos entregar uma palavra que transforma a nossa vida. Se é de uma palavra que você precisa, em nome de Jesus, que essa seja a manhã de Deus falar no seu coração. Mas por favor, não saia desse lugar sem ouvir esse conselho. Tenha visão de futuro. Tenha visão do que você quer fazer amanhã, de quem você quer ser ano que vem. Qual é a história que você quer estar contando ano que vem, meu irmão? Você está escrevendo essa história hoje. Essa é o poder de pessoas que têm visão de futuro. Um outro conselho muito importante: economize
o seu tempo. E aqui é muito doido quando a gente fala sobre tempo. Porque tempo, todos nós temos o mesmo. Você acorda amanhã com 24 horas, eu vou acordar com 24 horas para fazer o que a gente quiser. Mas quantos de nós estamos jogando o tempo que temos fora? Quantos de nós desperdiçamos o tempo que temos? Eu gosto sempre de pensar que uma coisa engraçada sobre o tempo é que o tempo ele não é, por exemplo, como a fatura de crédito do seu cartão. Você olha na fatura de crédito do seu cartão e você diz, olha, eu já gastei demais, preciso parar de gastar, preciso economizar. E aí você para de gastar. O tempo, você só vê quando você perdeu. Sabe quando você percebe que perdeu muito tempo? Quando você já está 40 minutos sentado fazendo nada. Você diz, meu Deus, eu estou perdendo muito tempo. Sabe quando você percebe que você perdeu tempo? Quando você chega em casa cansado do trabalho, você deita no sofá, coloca alguma coisa para você assistir, e você olha no relógio, meu Deus, é 11 horas, eu não tomei banho, eu não comi, a casa está toda escura, as luzes tudo apagadas, você, meu Deus, o que eu estou fazendo? Perdeu tempo, uma noite perdida. O tempo é aquilo que a gente só vê quando a gente perde. Olha só o que diz esse texto de Efésios 5,15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Olha de novo a sabedoria. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Como é importante nós nos lembrarmos disso. Nós precisamos economizar o nosso tempo, ou melhor, investir o tempo que temos nas coisas certas. Porque muitos de nós estamos jogando o nosso tempo fora. Sabe quando você já está com a pessoa há horas, e a pessoa diz para você, ó, estou indo embora. Você, mas já, cara? Sim, se passaram 5 horas e você está desde a hora que eu cheguei no celular fazendo nada. Você consegue entender isso que eu estou falando? O tempo passa rápido demais. Se você está aqui, você é um pai, você é uma mãe, você lembra quando seu filho era uma criança, você conseguia pegar ele no colo? Aquela época que você tinha que esquentar a mamadeira, e era uma chatice fazer isso, e ninguém exportava. E esse tempo passa, as coisas passam, amigos, relacionamentos, empresas que você trabalhou, coisas que você fez que passou e ficou para trás. Eu e você precisamos começar a economizar o tempo que temos, aproveitar melhor o tempo que temos, sabe? É parar de jogar fora o tempo, é usar o tempo que temos nas coisas certas, com as pessoas certas, nos lugares certos, do jeito certo. Quantos de nós estamos desperdiçando o tempo que temos? Quantos de nós jogamos o tempo que temos fora? Investimos o nosso tempo no lugar errado, com as coisas erradas, com pessoas erradas. Que eu e você possamos ser as pessoas que economize o tempo, que use melhor o tempo que temos. Sabe, não é possível você ter mais tempo, mas é possível você aproveitar melhor o tempo que você tem. Em um dia inteiro, o que a gente faz? Quais são as decisões que você toma, as escolhas que você faz? Nós precisamos começar a economizar o tempo que Deus nos deu, gente. Se você for olhar para a sua vida é longa. Se você tem aqui 30, 40 anos, você tem mais pelo menos uns 40 anos para viver, 50 anos para viver. É muito tempo, mas também o tempo passa rápido. Porque você tem 30 e tem memórias de quando tinha 10, 15, 20, e passou rápido. E posso te falar, vai passar mais rápido ainda. Porque essa é uma promessa que nos últimos dias o tempo vai se abreviar. Então, use o seu tempo da melhor forma, invista o seu tempo da melhor forma. Economize o seu tempo fazendo as coisas certas, tomando as decisões certas. O quarto conselho, e esse é mais do que um conselho, é um mandamento de Deus para nós: transforme o mundo. Sabe o que é transformar o mundo? É usar a minha e a sua influência para transformar as pessoas que estão perto de nós. Talvez você diga, mas eu não sou um grande pregador, um grande músico, um grande influenciador. Eu sei, eu também não sou. Me identifico com você. Mas existe muita gente perto de nós que a gente pode influenciar. As pessoas do nosso trabalho, as pessoas da nossa casa, as pessoas que você convive no seu dia a dia, essas pessoas, eu e você, podemos influenciar elas diretamente. Você lembra daquele texto que diz que eu e você faríamos obras ainda maiores do que as que Cristo fez nessa terra? Eu tenho fielmente uma convicção de que essas obras maiores dizem muito a respeito do poder
de compartilhar uma informação que eu e você temos. Nos tempos de Jesus, ele precisava andar pelo menos dezenas de quilômetros para falar com milhares de pessoas. Eu e você precisamos clicar um botão, publicar, compartilhar. Você consegue entender o que eu estou falando? Sabe, ao invés de você ficar fazendo as suas correntes de WhatsApp, manda uma mensagem para alguém, pergunta se está tudo bem. Manda uma mensagem para alguém e diz, cara, conta comigo. Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Use da influência que você tem para pregar o Evangelho de Cristo na terra. Eu e você somos pessoas influentes. A Bíblia diz que existe uma luz sobre nós e as trevas não podem contra a luz. O que é essa luz? A minha beleza, a sua beleza? O seu jeito legal? É Cristo. Que resplandeça a luz de Cristo em nós. É por isso que às vezes no teu trabalho as pessoas vêm te pedir conselho e você diz, cara, eu não sei nem o que falar, eu não sei nem o que te dizer. Mas é porque existe uma luz em nós brilhando, e essa luz é Cristo. Que resplandeça essa luz em nome de Jesus, que essa luz resplandeça sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, que as pessoas vejam em você alguém que elas podem contar, alguém que possam ouvir bons conselhos, que as pessoas vejam em nós, porque se não for em nós, gente, vai ser em quem? Se não for na igreja de Cristo nessa terra, se eu e você não formos as pessoas que vão transformar o mundo, quem vai ser? As ideologias. Quem vai transformar o mundo se não for o Evangelho de Cristo? Você, mais do que ninguém sabe o poder que tem o Evangelho. Você, mais do que ninguém sabe o poder que Deus tem de transformar a vida de alguém. Quem é melhor do que você para falar o que Deus é capaz de fazer? Quem é melhor do que você que está dentro do trabalho, que está dentro de casa, onde talvez um pastor não vai conseguir chegar, talvez aonde ninguém vai parar e se arrumar e vir para um culto, mas tem você sendo a maior influência que alguém pode ser na vida de uma pessoa, que só você pode pregar para ela. Você consegue entender isso que eu estou falando? Deus está nos chamando para transformar o mundo, e esse é um conselho poderoso. Eu diria mais do que um conselho, esse é um mandamento. Quando Jesus diz, então vão por todo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas, sinais vão acompanhar, milagres vão acompanhar, prodígios, promessas, coisas vão acontecer. Só que sabe o que eu e você estamos fazendo? Estamos parados, esperando as coisas acontecerem. Mas as coisas acontecem para quem vai, não para quem fica parado esperando acontecer. Que eu e você possamos ser essas pessoas que vão transformar o mundo. Você consegue entender que existe poder em você para transformar a sua casa, para transformar o seu trabalho? Que em nome de Jesus essa seja a manhã de Deus encher você de poder, de ousadia. Que você possa transformar o ambiente que você vive. Você, eu, temos o poder de transformar o ambiente em que estamos. Como? Ficando emburrado, revoltado, xingando todo mundo, dando com a Bíblia na cara de todo mundo? Ou sendo exemplo? Está todo mundo fazendo. Cara, por que o fulano não faz? Está todo mundo enganando. Por que o fulano não engana? Você consegue entender isso aqui que eu estou falando, não? Provavelmente você já viveu isso aqui que eu estou falando, você sabe do que eu estou falando. O poder de transformar o mundo está na igreja de Cristo Jesus. E agora aqui entra o último conselho. E o que muitos de nós somos profissionais. Ser bom em dar desculpa. Você conhece alguém aí que é bom em dar desculpa, não? Tem alguém aí perto de você que é profissional em dar desculpa? Sabe aquele cara, por que você não fez? Não, porque ninguém fez. Por que você não foi? Não, porque ninguém foi. Você conhece alguém assim, não? Aquele tipo de gente que pode dar aula em dar desculpas. Você sabe qual é o grande problema de quem dá muita desculpa? É que nunca consegue mudar. Porque a primeira coisa, para eu e você sermos transformados, é reconhecer. Sim ou não? Para você ter certeza que você está errado, o que você precisa fazer? Reconhecer. Cara, eu estou errado. Sabe qual que é o problema de quem é profissional em dar desculpa? Que não reconhece. Fulano, você está errado, cara. Não, eu não estou. É porque assim, chegou tarde, pediu para eu fazer isso, pediu para eu fazer aquilo, não fez aquilo. E aí começa a colocar ele, e esse tipo de gente consegue colocar a culpa em todo mundo. E a culpa nunca é dele, a culpa nunca é dela. Você conhece alguém assim, não? Essa pessoa pode estar aí do teu lado agora, meu Deus. Aquela pessoa que é profissional em dar desculpa.
e não consegue reconhecer o erro. É o tipo de gente que nunca muda. Sabe aquele tipo de gente que você chega em casa, você fala para o teu marido, para a tua esposa, daquela pessoa do teu trabalho, cara, fulano nunca muda, é sempre a mesma coisa. Você fala para a pessoa, cara, tu nunca vai mudar, tu vai morrer assim. Se a pessoa não aprender que precisa reconhecer, posso te dar uma triste notícia, ela vai morrer assim. Porque o único jeito que eu e você temos de nos arrepender é reconhecendo. Se você, assim como eu, é bom em errar, você sabe que para alcançar o perdão é reconhecendo. Não deveria ter feito, cara, me perdoa. Não deveria ter dito, me perdoa. Não deveria ter feito, me perdoa. A primeira coisa para um arrependimento genuíno é reconhecer. E quem é bom em desculpa não reconhece. Esse conselho é poderoso e pode transformar a nossa vida. Porque tem gente que está combatendo os mesmos pecados há anos, nas mesmas crises há anos, com os mesmos problemas há anos. Por que não muda? Porque não reconhece, eu preciso mudar. Isso aqui, essa mensagem talvez não seja uma mensagem de muitos glória a Deus e aleluias e aplausos, mas é uma mensagem que pode transformar a tua vida, porque quem de nós não precisa reconhecer alguma coisa? Quem de nós não precisa reconhecer, eu preciso mudar, Jesus, me ajuda. Eu preciso mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, a minha forma de fazer. Nós precisamos ser um pouquinho mais racionais, gente. Deus tem poder para através de nós transformar o mundo, mas como transformar o mundo de alguém que não reconhece pelo menos o poder de Deus? Fica dando desculpa, não, deixa que o pastor ora, deixa que o pastor vai, não, Deus não tem isso. Eu e você não podemos ser bons em dar desculpa, sabe por quê? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. O cara que é bom em dar desculpa, ele não é bom em mais nada, porque para tudo ele arruma uma desculpa. E de verdade na vida, para tudo tem uma desculpa, cara. Você pode culpar o clima, você pode culpar o celular que não despertou. Sabe aquele tipo de gente no trabalho que já morreu mais 5 vó? Sabe aquela pessoa? Sempre arruma uma avó para morrer no trabalho. Porque é fera em dar desculpa. Consegue sempre arrumar alguma coisa para dar desculpa. Por que isso? Porque não quer mudar. Eu creio em nome de Jesus que aqui dentro, nessa manhã, existem pessoas que querem ter a vida transformada. Como ter a vida transformada se nós não reconhecermos? Nós precisamos reconhecer. E aí a gente coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor, no patrão, no funcionário, na economia, na política, mas não reconhece que eu preciso mudar. Você coloca a culpa na igreja, que é hipócrita demais. Aí sabe o que você faz? Você sai da igreja. Por que você não vem e ajuda a igreja a combater a hipocrisia? Consegue entender o que eu estou falando, não? Você combate os professores universitários cheios de ideologia. Sabe o que você faz? Você para de fazer faculdade, ao invés de combater aquele mal. Você consegue entender? Nós estamos fugindo do problema e não combatendo o problema. Pastores são abusivos, líderes abusivos e, posso te falar, existe muito. Mas por que eu e você não nos preparamos e não nos capacitamos para se tornar líderes e pastores que mostram que dá para ser líder e pastor sem abusar dos outros? Que dá para construir uma igreja sem colocar uma bilheteria na porta e cobrar ingresso para um culto? Mostrar para as pessoas que é possível fazer as coisas sem hipocrisia, sem passar os outros para trás, mas em vez de reconhecer o problema e combater o problema, a gente foge dele. Porque o que é mais fácil? Ver o problema, identificar o problema e sair fora falando, ou ficar dentro e ajudar quem está combatendo? Consegue entender? Na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, existem problemas que eu e você estamos identificando e ao invés de combatê-los, estamos fugindo deles. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Para tudo nós arrumamos uma desculpa. E para encerrar com você, nós precisamos entender uma última coisa, muito importante. Aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, e essa é uma garantia. Com a gente, sem a gente, através de nós, com o poder dEle. Se for preciso, Ele manda um anjo na terra. Você sabe, Deus é poderoso para fazer. Mas Ele conta com a gente. Ele conta com você. Deus conta comigo, eu sei que Ele conta comigo. Eu sei que Deus também conta com você. Ele precisa? Não. Mas Ele conta.
Se Deus está contando com você, se você está contando com Ele, posso te falar uma coisa? Existe poder, cara, nessa união. E aí, os conselhos que nós recebemos, as coisas que nós ouvimos, tudo que eu te falei aqui, 5 coisas simples, que talvez você já ouviu várias vezes, mas a gente não segue. Buscar firmamento sólido, eu sei que Cristo precisa ser a rocha da minha casa. Primeira decisão que a gente toma na semana, a última coisa que a gente pensa, será que Deus quer que eu faça isso? Você consegue entender o que eu estou falando? Ter visão do futuro, a gente acorda amanhã, cara, seja o que Deus quiser, vamos embora, vamos botar roupa aí, vamos para cima. Sem visão de futuro. Eu preciso economizar o meu tempo, e eu fico perdendo tempo com coisas e com pessoas que não merecem o meu tempo. Eu preciso influenciar as pessoas, mas eu acordo e eu não estou nem aí para as pessoas. Eu preciso parar de dar desculpas, mas sabe o que eu faço? Eu dou desculpa para parar de dar desculpa. E você sabe tudo isso que eu te falei. Mas nós precisamos ser transformados. E sabe qual é o poder da transformação? É o testemunho, cara. As pessoas olharem para nós e dizerem, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, fulano mudou, fulana mudou. Porque ouviu conselhos. Quer ser sábio? Aceite instruções, ouça conselhos, que você vai ser sábio em nome de Jesus. Que hoje, nessa manhã, aquela estatística que eu te dei, que em um ambiente, pelo menos 80% das pessoas jogam fora tudo que ouviram. Que essa estatística hoje caia por terra em nome de Jesus. Eu e você iremos ouvir todos os conselhos que recebemos. Se foi bom, se não foi, se vale alguma coisa, se não vale nada, depois a gente filtra. Mas ouve, e mais do que ouvir, pratica. Porque o que Deus tem para fazer conosco, gente, é poderoso. Você sabe o poder que Deus tem de fazer. Em quem Ele faz? Em quem está vulnerável. E diz, Deus, eis-me aqui. Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus.